Bom dia. Hoje a gente vai continuar o nosso curso falando das mudanças que ocorreram na teoria econômica depois do surgimento, na década de 50, da curva de Phillips, da análise da lei de Okun e dos vários economistas que, ao longo das décadas de 50 e 60, começaram a fazer estudos a respeito das curvas de Phillips em seus países, né? Solow, Samuelson, vários autores tentaram estimar curvas de Phillips para os diferentes países do mundo e, quando constataram a existência da curva de Phillips para esses países, então, começou a surgir uma síntese, um consenso na teoria econômica de que as políticas keynesianas deveriam ser praticadas de forma a fazer uma sintonia fina entre taxas de desemprego, taxa de inflação, como mostrava esse trade-off da curva de Phillips. Entretanto, na década de 50 mesmo, já surgiu a escola monetarista, que fazia uma série de questionamentos a respeito dos princípios das políticas keynesianas e começaram a discordar. Então, começou a haver esse debate na própria década de 50 entre monetaristas e keynesianos, discordando acerca de uma série de questões empíricas, né? Discordava a respeito de o quão alto seria o multiplicador keynesiano que, ao atuar, poderia tirar a economia de uma recessão e fazer com que a economia voltasse a ter crescimento econômico. Discordava a respeito de qual multiplicador era melhor, dos gastos ou dos tributos. Discordava a respeito do efeito desses multiplicadores em uma economia aberta com relação à economia fechada. Basicamente, todos esse debate que se deu entre monetaristas e keynesianos, havia muitas discordâncias e muitos trabalhos empíricos para mostrar qual lado estava certo, qual lado estava errado, mas, fundamentalmente, o que monetaristas e keynesianos faziam dizer, esse tipo de política deve ser praticado porque funciona melhor, enquanto que a outra escola dizia, não, outro tipo de política era que deve ser praticado porque funciona melhor. E no meio desse turbilhão de debate entre monetaristas e keynesianos, começou a surgir economistas que formaram uma nova escola, chamada escola novoclássica. O que esses monetaristas disseram? Eles começaram a dizer, sejam políticas monetárias, sejam políticas fiscais defendidas por monetaristas e keynesianos, respectivamente, será que essas políticas de estabilização realmente funcionam? Ou será que o que a gente está tendo é mais ou menos aquilo que na medicina eles chamam de efeito placebo? Ou seja, se pratica políticas, sejam fiscais ou monetárias, que são inócuas, mas acha-se que essas políticas são efetivas porque pouco tempo depois a economia melhora. A questão e se a economia fosse melhorar, independente da prática dessas políticas? Então, esses economistas surgiram, e, obviamente, os economistas clássicos, monetaristas e keynesianos, já vieram discordando, mostrando que as políticas que eles defendiam eram políticas eficientes. O famoso economista keynesiano, Franco Modigliani, dizia, em uma economia onde a iniciativa privada é preponderante, as políticas devem ser algo que o governo deve praticar ativamente. Por quê? Porque o Modigliani considerava que o setor privado era inerentemente instável. Então, era o governo que tinha que praticar essas políticas de estabilização para estabilizar a economia. Já os economistas novos clássicos, eles discordam, eles acham que não só as políticas são ineficientes, mas são inócuas. Eles dizem, a estabilização das variáveis reais, elas são incapazes de ser praticadas por uma política de administração da demanda agregada. Ou seja, os economistas novoclássicos, eles propõem um ceticismo enorme sobre a eficácia dessas políticas. Por quê?
que eles dizem o seguinte: ações sistemáticas de política fiscal e monetária que alteram a demanda agregada não irão afetar o produto, não irão afetar nem o emprego, nem mesmo no curto prazo. Ou seja, era algo que está indo ao encontro de um dos poucos pontos onde monetaristas e keynesianos poderiam concordar, que é o quê? Que variáveis monetárias são capazes de afetar variáveis reais no curto prazo. Onde monetaristas e keynesianos discordam é no longo prazo. O que é que vai acontecer? Mas os novos clássicos chegam e propõem um novo modelo, que é o modelo das expectativas racionais. A ideia básica é o seguinte: o que são as expectativas que havia anteriormente? São as chamadas expectativas adaptativas. Eu olho para o passado, vejo como as coisas ocorreram e acabo tomando decisões baseado no que ocorreu no passado. Já as expectativas racionais partem do princípio que as pessoas não cometem erros sistemática e repetidamente. Por quê? Porque as pessoas podem colher informações sobre o que está ocorrendo agora e mudar de comportamento baseado em todas as informações disponíveis nesse momento. Então, há uma nova formação de expectativas que é com relação ao que está acontecendo nesse momento. Então, os novos clássicos criticam tanto monetaristas quanto keynesianos. Por quê? Porque, a partir do princípio da racionalidade, das expectativas racionais, eles pensam o seguinte: os agentes econômicos nos modelos keynesianos e monetaristas cometem erros sistemáticos e repetidos em suas previsões, e no momento que eles vão fazer previsões no momento seguinte, eles continuam cometendo esses erros. Ou seja, eles não consertam esses erros, eles não olham para esses erros e corrigem esses erros para formar novas expectativas. Então, os economistas novos clássicos, eles dizem: os modelos macroeconômicos keynesianos e monetaristas, eles têm uma natureza retrospectiva, olhando para trás. E esses novos modelos, baseados nas expectativas racionais, têm uma natureza prospectiva, ou seja, eles procuram pensar o que o futuro nos trará. Né? Como é que a crítica do modelo novo clássico se dará com relação à estrutura de produto e emprego? Nós temos aqui, inicialmente, essa estrutura, onde a gente tem uma demanda agregada com essa oferta de moeda, e a gente tem uma oferta agregada com essa expectativa de oferta de moeda. Então, essa é a oferta agregada inicialmente, essa é a demanda agregada inicialmente, e aqui está o equilíbrio. Preço P0 em equilíbrio, produto Y0 em equilíbrio. Então, a ideia é a política monetária clássica de aumento da oferta de moeda para estimular a economia, gerando a economia do produto Y0 para o produto Y1 e o nível de preços de P0 para P1, traria como resultado esse como ponto de equilíbrio final. Sair do ponto A aqui, iria para um ponto B aqui. Mas o que é que os novos clássicos dizem? Essa mudança de política monetária, de M0 para M1, vai alterar essa expectativa que a gente tem na curva de oferta agregada, uma expectativa de preços que depende dessa expectativa da política monetária. Se os agentes têm expectativas racionais, eles olham para essa nova informação, que é a informação sobre a mudança de oferta monetária, e eles vão incorporar essa informação em um novo sistema de expectativas de preços. Vai ser expectativa com relação a essa nova política monetária. Então, expectativa de nova política monetária vai gerar um deslocamento da curva de oferta agregada para cima e para a esquerda, fazendo com que eu tenha essa nova oferta agregada se equilibrando com essa nova demanda agregada. Então, o que é que vai acontecer? Esse ponto de equilíbrio B não é o ponto final. Eu vou para um ponto de equilíbrio C, onde o nível de preços é mais alto ainda, P1, mas o nível de produto volta a P0, a Y0, desculpe. Então, o que é que eu tenho? As expectativas sendo racionais
elas vão levar em consideração esse novo tipo de informação, M1, e vão incorporar essas inovações, afetando a oferta agregada. Portanto, o nível de preço vai subir para P1, o produto vai cair para Y1. Com isso, o que a gente tem? A gente tem que, inicialmente, com o emprego indo de P0 para P1', eu saí de P0 e fui para P1', a curva de demanda por trabalho vindo para cá faz com que eu vá de N0 para N1', o nível de salário sai de W0 para W1', eu tenho um emprego maior, nível de salário maior, fazendo com que a minha oferta de trabalho, oferta de mão de obra, né, em M é 0, com meu novo nível de preços P1', já que minha oferta de vagas de trabalho aumentou. O que acontece quando o nível de preços vai para P1? Há um aumento ainda maior da oferta de vagas de trabalho. Mas quando os trabalhadores percebem que houve uma mudança da política monetária com o nível de preço indo para P1, o que é que eles fazem? Eles pegam essa nova informação e adaptam essa informação a suas expectativas, então incorporam essa nova informação às suas expectativas. Essa incorporação de informação às expectativas faz com que eles demandem um salário W1. Só esse salário W1 é que vai fazer com que eles ofertem mais mão de obra. Por quê? Porque isso gerou, a mudança de expectativas gerou um deslocamento da curva de oferta de mão de obra. Então, essa nova curva de oferta de mão de obra com expectativas racionais faz com que, com esse salário W1, eu tenha uma volta para uma queda do emprego para N0. Essa queda do emprego para N0 faz com que o produto volte para o Y0, o mesmo ponto onde eu tinha um produto inicial de N0, né? E, portanto, o salário mais alto está compensando esse nível de preços mais altos no mercado de trabalho para os trabalhadores. Ou seja, eu vou ter uma oferta de mão de obra que incorpora essas expectativas, que agora são expectativas racionais, ou seja, quando as expectativas são formadas racionalmente, as pessoas são capazes de incorporar essa nova informação no modelo, fazendo com que nem produto, nem emprego vão ser alterados, nem mesmo no curto prazo. É isso, ó. Quando subiu, imediatamente caiu. O produto subiu, imediatamente caiu de novo para esse patamar, né? Então, essas decisões de políticas públicas serão antecipadas pelos agentes econômicos, incorporando essas informações. Então, na próxima vez que o governo quiser aumentar a política monetária para interferir nos preços, a resposta dos trabalhadores, a resposta dos cidadãos vai ser muito rápida, fazendo com que, nem mesmo no curto prazo, essas variáveis vão se deslocar. O que acontece se há uma queda no investimento? Qual a visão novoclássica dessa queda no investimento? Muito bem. Vamos ver aqui. Aqui o que foi que aconteceu inicialmente? Inicialmente, a gente tem que eu tenho essa expectativa de investimento, e aí há uma alteração nessa expectativa, né? Há uma queda do investimento. Bem, não, perdão. Primeiramente, eu tenho essa expectativa, né, de investimento, a oferta agregada está aqui nesse patamar, e aí a demanda agregada se depara com a queda no investimento. A queda do investimento ocorre repentinamente afetando a demanda agregada. Eu saio desse ponto P0 com o produto Y0, vou para esse ponto P1' com o produto Y1'. Só que, depois que essa queda do investimento agregado ocorre, ela afeta as expectativas. As empresas, os trabalhadores vão incorporar essa informação de queda do investimento agregado em suas expectativas e mudam a sua expectativa no nível de preço. Olha, o nível de preço caiu, então eu posso aceitar um salário nominal menor, porque o meu salário real permanece igual. Então, ao incorporar essas expectativas, há um deslocamento da curva de oferta agregada por expectativas, né? Eu tenho uma nova expectativa, IE1, que vai fazer com que essa nova expectativa gere uma queda adicional
com essa nova demanda agregada, eu tenho uma nova oferta agregada bem mais baixa, então o ponto P1' do nível de preço e produto Y' não vai ser o produto e ponto de equilíbrio, né? Eu vou cair para P1 voltando para o Y0. Então, essa queda na oferta agregada para direita e para baixo, acompanhando essa queda no investimento, faz com que eu tenha uma volta ao produto, ao mesmo patamar anterior. Olhando para o mercado de trabalho, o que a gente vê? Quando, inicialmente, eu tive esse deslocamento da demanda de vagas de trabalho, porque os preços estão caindo, então, os trabalhadores se deparam com um salário de equilíbrio mais baixo, mas veem que o nível de preços caiu ainda mais. Então, o que é que eles vão fazer? Vão aumentar a oferta de trabalho, a oferta de mão de obra. Aumentando a oferta de mão de obra, uma queda adicional do nível de preço, eles aceitam até esse salário nominal bem mais baixo. Por quê? Porque o salário real permanece o mesmo, já que o nível de preços caiu até P1. Então, essa queda, até esse momento aqui, ela é uma queda em que ela é compensada, esse nível de emprego não cai, porque ela é compensada pelo aumento da oferta de mão de obra por parte dos trabalhadores, quando eles incorporam essa expectativa e aceitam salários nominais mais baixos. Por quê? Porque os preços caíram bastante. Embora os salários nominais sejam mais baixos, o salário real permanece o mesmo. E aí, em função disso, o produto não se altera porque o emprego não se alterou. O produto aqui volta a Y0 e o emprego também voltou para N0. Então, com relação a isso, o modelo de novo clássico, com a incorporação de expectativas racionais, ele mostra exatamente isso. Né? Mostra que nem mesmo no curto prazo, produto e emprego são alterados. É um modelo que tem um grau de ceticismo muito grande com relação às políticas fiscal e monetária, praticada por monetaristas e por keynesianos. E, obviamente, como há esse ceticismo, onde as coisas não se alteram nem mesmo no curto prazo, keynesianos e monetaristas acabam criticando esses modelos novoclássicos. Né? Como é que se dá a crítica keynesiana? A crítica keynesiana diz o seguinte: olha, para que esse modelo de expectativas racionais reajam tão rapidamente, é como se não houvesse nenhum hiato temporal. É como se o governo toma uma decisão e as pessoas reagem imediatamente. Como se essa informação fosse instantânea, as pessoas têm uma racionalidade de reagir a essa nova informação imediatamente. E os keynesianos dizem, olha, existe um hiato temporal, né? Existe um choque econômico e os agentes reagem a esse choque. Só que esse processo desse hiato, às vezes, pode ser significativamente grande. Por quê? Porque os mercados, tanto de trabalho quanto os mercados de produto, eles demoram a reagir aos choques, principalmente quando esses choques não são choques que possam ser antecipados. Então, Modigliani, ele escreve essa frase: se os modelos novos clássicos tivessem corretos, o que ocorreu na década de 50, ou na década de 30, corrijam aí, na década de 30 nos Estados Unidos, com o desemprego subindo a 25% da mão de obra, foi um ataque sério de preguiça contagiosa, como se as pessoas tivessem desejado sair do mercado de trabalho e ficado desempregados voluntariamente. E, obviamente, não foi isso que ocorreu na década de 30 nos Estados Unidos. Né? As pessoas não ficaram preguiçosas de uma hora para outra. Houve um choque muito forte no mercado de trabalho e esse choque não teve uma reação instantânea. Demorou praticamente uma década aos níveis de emprego anteriores a 29 serem restabelecidos. Então, um hiato temporal enorme. Né? E as políticas fiscal e monetária praticadas não conseguiram, durante uma década, fazer com que houvesse essa reação do mercado de trabalho. Outra crítica que os keynesianos fazem à escola novoclássica é a crítica da racionalidade. Eles dizem, bem, existe uma racionalidade que é muito limitada. O que é que essa racionalidade significa?
que os agentes econômicos, eles não são tão absurdamente sofisticados para atuar no mercado de trabalho, ou seja, as expectativas dos agentes do mercado de trabalho, eles sofrem limitações de informação, ou seja, eu sou um empregado que tem determinadas habilidades, há uma série de empresas procurando pessoas com as minhas habilidades. Só que existe um problema que nem eu sei que empresas são essas, nem essas empresas sabem que eu existo. E que existe uma pessoa com essas habilidades disponível para trabalhar. Então, essa barreira da informação faz com que não seja tão fácil assim juntar pessoas querendo trabalhar com vagas de empresas procurando por trabalhadores. Demora um tempo e quando essas informações se juntam e o emprego realmente é efetivado, não é tão rápido assim, não é tão instantâneo quanto prevêem os modelos dos novos clássicos. E outra questão que os keynesianos trazem para que os modelos novos clássicos funcionem tão bem é a visão contratualista, ou seja, geralmente as constituições, a legislação do mercado de trabalho levam a rigidez salarial para baixo, então é muito difícil conseguir fazer esse tipo de efeito, né? Trabalhadores vendo os preços caindo, estão reduzindo o salário nominal. Em muitos lugares é proibido por lei redução de salário nominal. Então, se é proibido por lei, existe um mercado de trabalho onde os contratos são rígidos, o processo de adaptação do mercado de trabalho, esse ajuste é muito demorado. Como eu não posso diminuir salários, a diminuição dos custos se dá via diminuição de vagas de emprego, né? Porque os salários são rígidos para baixo. A variação de salário é só para cima ou então fixo. Ele não consegue reduzir. Como ele não consegue reduzir, quem tem que reduzir para que esses custos diminuam tem que ser o L. Dado que esse lado também, R e K, também vai ser rígido. Então, se os mercados de trabalho são muito rígidos, eles só vão conseguir resolver esse problema no longo prazo. No curto prazo, é difícil adaptar esse mercado de trabalho, é difícil que a visão dos novos clássicos seja uma visão preponderante, né? Os keynesianos, então, principalmente os novos keynesianos, fazem essa crítica à proposta novoclássica. E aí, em função disso, entretanto, a proposta dos novos clássicos passou a ser incorporada, passou a se utilizar cada vez mais modelos com expectativas racionais, e, em função disso, surgiu uma outra escola, que é a escola dos ciclos reais dos negócios, que foi uma escola que seguiu a escola dos modelos novos clássicos, né? Tanto que os ciclos reais do negócio muitas vezes são chamados de segunda geração dos modelos novos clássicos. Em que essa escola de ciclos reais de negócios, chamada na sigla em inglês de RBC, Real Business Cycles, quais são os pressupostos? Os pressupostos são que os agentes maximizam suas utilidades e que os mercados tendem ao equilíbrio. Fazer que os mercados estejam todo o tempo em desequilíbrio, mas eles sempre vão tentar convergir para o equilíbrio. Para os keynesianos, os mercados de trabalho não tendem ao equilíbrio. Eles se desequilibram e esse desequilíbrio gera desemprego involuntário em função das questões de matching, né? Ou seja, trabalhadores querendo trabalhar, empresas querendo contratar, mas as informações não fluem com facilidade, fazendo com que esses empregados e empregadores demorem muito a se encontrar. Já os ciclos reais de negócio e os novos clássicos discordam, eles pensam, não, os mercados tendem sim ao equilíbrio e, com isso, todo o desemprego tende a ser um desemprego voluntário, ou seja, resgata um pouco aquela coisa dos economistas clássicos que não acreditavam que havia desemprego na economia, quando houvesse desemprego, esse desemprego era necessariamente voluntário. Qual é a discordância básica, então, dessa segunda geração de modelos novos clássicos com relação à primeira geração? É que a primeira geração de modelos novos clássicos é uma geração que
acha que quando há um problema de desequilíbrio na economia, esse problema ocorreu por causa dos choques de demanda. Já os ciclos reais de negócios, os adeptos da RBC, dizem o seguinte: não, choques de demanda não importam. O grande problema na economia são os choques de oferta. O que são choques de oferta? Choques de tecnologia, choques de condições ambientais, variações nos preços relativos, mudanças de impostos ou em preferências individuais. Ou seja, basicamente, os adeptos dos ciclos reais de negócios pensam nos fundamentos microeconômicos. Ou seja, há choque de oferta, então a demanda ela se adequa. Os choques de demanda em si não são importantes, então os ciclos reais de negócios desconsideram qualquer relevância dos choques de demanda. Contrário dos novos clássicos. Os novos clássicos dizem o quê? Os choques na demanda agregada ocorrem, e eles ocorrem por causa das políticas monetárias que não são antecipadas pelos agentes. Já a primeira geração dos novos clássicos, eles dizem que são choques de oferta que não são importantes. Então, essa segunda geração, ela, de certa forma, ela se desvincula um pouco da primeira geração dos novos clássicos, porque os adeptos dos ciclos reais de negócios, eles acham que os choques de oferta que importam, de demanda não importam. Já os novoclássicos discordam. Eles acham que os choques de demanda é que importam, os choques de oferta não importam. Então, para a gente construir um modelo de ciclos reais de negócio, a gente tem que ir para os fundamentos microeconômicos, né? Então, esse modelo de ciclos reais de negócios, que está sendo apresentado aqui, eles olham para quê? Primeiro, as pessoas, os indivíduos, têm uma utilidade, eles querem maximizar a sua utilidade. E a função de produção é a função de capital e trabalho. Ou seja, as pessoas vão escolher, eu quero consumir, mas eu também quero ter lazer. E os choques de oferta são choques que ocorrem com impactos em tecnologia, meio ambiente, então, leis, regulamentações. As pessoas, então, quando se deparam com esses impactos, que aqui está sendo chamado de Z, né? Z é o choque de oferta. Certo? Então, Z, afetando a função de produção, que é feita de capital e trabalho, K e N, as pessoas vão maximizar a sua função de utilidade, U, que depende do consumo, quanto maior o consumo, mais utilidade as pessoas têm, e L é o lazer. Quanto mais lazer, mais as pessoas têm. Só que o L também tem um impacto no choque de oferta, ZT. Né? Então, vamos ver esse modelo. Nesse modelo, o produto da economia é função do consumo e da poupança. Né? E qual é o capital da economia? O capital da economia no momento T mais 1 é a poupança no momento T, mais o capital no momento T que sofreu uma depreciação. Essa letra grega aqui é a taxa de depreciação do capital. Certo? Então, o que a gente vai ter? A gente vai ter que a gente se depara inicialmente com essa estrutura da economia. Né? O produto da economia é o quê? O produto da economia, ZT é função de capital e trabalho. Né? Esse é o produto da economia. Só que o produto da economia, Z, sofre um choque. Que choque é esse? É um choque que aumenta a produtividade. As pessoas trabalham a mesma quantidade de horas, com a mesma quantidade de capital, só que são capazes de produzir muito mais. Por quê? Porque de uma hora para outra ficam muito mais produtivas. Se as pessoas ficam muito mais produtivas, se antes as pessoas estavam com essa quantidade de trabalho N0, elas estavam com o produto Y0, produzindo Y0. Se com essa mesma quantidade de trabalho N0 houve um choque na economia, e o produto da economia, a função de produção, subiu para cá, por causa desse aumento de produtividade, essa mesma quantidade de pessoas agora já está produzindo Y'1. O que é Y'1? É a mesma quantidade de pessoas, agora muito mais produtivas, produz uma quantidade muito maior de produto, por causa desse choque de produtividade, que é um choque que ocorre na oferta, né? Choque de oferta, como os adeptos dos ciclos reais dos negócios imaginam. Só que esses trabalhadores que estão trabalhando essa quantidade de horas,
eles pensam o seguinte: eu estou trabalhando 6 horas por dia. Antes eu trabalhava e produzia isso. Agora, trabalhando 6 horas, estou produzindo isso. O que acontece se eu aumentar a quantidade de horas de 6 para 8 horas? Significa que antes eu poderia estar produzindo com essa produtividade isso aqui, mas agora, com essa nova produtividade, eu posso aumentar ainda mais o produto da economia. Então, o que acontece? Com esse aumento de produtividade, isso atrelado a um aumento de horas de trabalho, o produto da economia pode aumentar ainda mais. Ou seja, eu vou ter um produto Y1, é um produto muito maior, caso os trabalhadores troquem lazer por trabalho. Se eles diminuírem a quantidade de lazer e aumentarem a quantidade de trabalho, então o produto da economia vai aumentar ainda mais. Por quê? Porque agora eu tenho uma produtividade muito maior. Aqui o capital permanece o mesmo, KT, mas agora, se aumentar a quantidade de trabalho de N0 para N1, o que é que vai acontecer? Os agentes, por esse aumento de produtividade, pensando, se eu trabalhar 2 horas a mais, como eu sou muito mais produtivo, eu vou ganhar bem mais. O produto da economia vai crescer muito mais. Então, isso significa que eu posso trocar, diminuir minha quantidade de lazer e aumentar minha quantidade de trabalho, porque agora eu tenho uma renda muito maior e vou poder aumentar ainda mais o meu consumo. Então, o trabalhador está fazendo um trade-off, né? Está diminuindo o lazer e está aumentando o consumo. Por quê? Porque agora, quando ele aumenta a quantidade de horas de trabalho, ele aumenta a sua renda. Ele faz essa troca, esse trade-off, pelo fato da produtividade estar bem maior. O que acontece? O estoque de capital no período T mais 1 vai ser igual àquilo que a gente falou, o estoque de capital do período T que sofreu uma depreciação, mais a poupança que foi adicionada no período T. De acordo com os ciclos reais de negócios, então, os agentes vão ficar fazendo o quê? Vão ficar o tempo todo tentando otimizar a sua utilidade. Vão ficar tentando medir o seu bem-estar, vendo o que acontece. Um choque de oferta e trocando lazer por trabalho, vendo quanto isso compensa trabalhar mais em termos de aumento do consumo. De certa forma, os modelos de ciclos reais de negócios criticam a primeira geração de modelos neoclássicos e concordam parcialmente com os modelos keynesianos. Por quê? Porque eles dizem, com choque de oferta, é possível que haja períodos bem longos, períodos bem persistentes de recessões, o que os modelos de primeira geração de modelos neoclássicos discordam completamente. Então, esse modelo de ciclos reais de negócio incorporando choque de oferta pode gerar possibilidade de recessões se tornando grandes depressões, ou então a gente tem um crescimento econômico muito alto durante muito tempo. Então, de certa forma, há uma discordância dos modelos novos clássicos de segunda geração, que são os RBC, modelo de ciclo real de negócio, com os modelos de segunda geração, e uma concordância parcial com os modelos keynesianos, né? Bem, isso vai implicar políticas econômicas, né? Como é que os modelos de RBC, ou modelo de segunda geração de novos clássicos, vão propor essas novas políticas econômicas? Bem, como RBC acha que demanda agregada não importa, não é relevante, então isso faz com que os adeptos dos ciclos reais de negócios considerem que as políticas monetárias são pouco efetivas, ou seja, a política monetária não é capaz de afetar as variáveis reais. Isso era coisa que os monetaristas imaginavam, né? Variáveis nominais não afetando variáveis reais. Só que o RBC pensa que a política monetária é muito mais inócua do que os monetaristas imaginavam. Eles acham que a função da política monetária é simplesmente o de tentar manter sob controle o nível de preços e nada mais além disso. Os monetaristas achavam que a política monetária era uma forma efetiva de tentar estabilizar a economia. Os adeptos dos ciclos reais de negócios, não.
acham que não é capaz de estabilizar a economia nem eliminar o ciclo de negócios. Por isso que a escola tem esse nome, né? O que a política monetária deve fazer? Deve não fazer nada? Não. Os adeptos do ciclo real de negócio dizem que a política monetária tem a função só de tentar manter o nível de preços sob controle. E a política fiscal? Tem alguma função? Também, os adeptos dos ciclos reais de negócio são muito críticos de política fiscal, são até mais críticos ainda do que de políticas monetárias, porque as políticas monetárias, pelo menos, têm a função de tentar manter o nível de preços estável. E a política fiscal? Nem isso, né? Os adeptos dos ciclos reais de negócios acham que a tributação gera uma quantidade enorme de distorções na economia e acaba gerando uma mudança muito grande de alocação de recursos. Mesmo o melhor tipo de imposto, que são os chamados impostos lump sum, são impostos que acabam acrescentando distorções. O que são impostos lump sum? São o tipo de impostos que geram a menor quantidade possível de distorção na alocação de recursos. Mas, mesmo assim, os adeptos dos ciclos reais de negócios são muito críticos com relação à política tributária. Então, a única coisa que eles veem de positivo na política tributária é o seguinte: tentar fazer uma política tributária que diminua o efeito distorcível da tributação, ou seja, tentar trocar políticos que geram enormes distorções na alocação de recursos por impostos que geram menos distorções na alocação de recursos. Mesmo assim, a política monetária vai gerar muitas distorções na alocação de recursos. Então, os adeptos do ciclo real de negócios, eles são muito céticos em relação a políticas fiscal e monetária. Se elas têm que existir, pelo menos elas devem focar simplesmente no seguinte: evitar que a política monetária aumente o custo da inflação, ou seja, a única função da política monetária é tentar diminuir ao máximo o custo da inflação na economia, ou seja, controlar o nível de preços, e tentar diminuir ao máximo o nível de distorção que a tributação gera na economia. Então, os adeptos dos ciclos reais de negócios veem políticas econômicas, políticas fiscais e tributárias quase sempre como um fator extremamente negativo para a economia. Então, a ideia é que essas políticas devam ser minimalistas, tentar ser uma política de minimização de desastres, né? Minimização de custos na economia. Obviamente, como é uma escola que gerou toda essa crítica avassaladora aos modelos keynesianos, modelos monetaristas, e até mesmo a primeira geração de modelos novos clássicos, né? Ela recebeu críticas. E as críticas básicas a esses modelos de ciclo real de negócios são críticas que vão na direção a dar uma importância grande demais aos choques tecnológicos. Basicamente, os adeptos do ciclo real de negócios consideram que os choques tecnológicos vão gerar um aumento muito grande de produtividade na economia. E os seus críticos procuram, então, fazer trabalhos empíricos mostrando que os choques de tecnologia, eles ocorrem, mas que os ciclos de negócios superestimam o efeito desses choques tecnológicos sobre a produtividade. Então, a maioria dos críticos dizem, olha, a escola do ciclo de negócios considera que os choques tecnológicos têm um efeito grande demais, e não tem um efeito tão grande assim. E também, o ciclo de negócios considera uma capacidade grande demais das pessoas fazerem mudanças voluntárias no seu emprego. As pessoas demoram anos, às vezes décadas, criando novas habilidades para ter um emprego, e, de repente, quando aquele setor inteiro se desfaz, entra numa recessão e nunca mais se recupera, é difícil as pessoas saírem desse setor e irem para outro setor, porque passaram uma parcela muito grande de tempo e dinheiro se especializando nessa área. Há uma dificuldade muito grande das pessoas abandonarem um setor, os custos para trocar um setor por outro são muitas vezes altos demais, as pessoas têm limitações para fazer isso. Então, em todas essas críticas aos ciclos
reais de negócios, fizeram surgir uma nova escola, que é a escola dos novos keynesianos. O que os novos keynesianos fizeram? Primeiro, como o nome já mostra, é uma superação dos modelos keynesianos. Eles procuram aproveitar os modelos keynesianos com algumas modificações. Primeiramente, os novos keynesianos começam a incorporar a ideia de que os mercados, tanto o mercado de trabalho, quanto o mercado de bens e serviços, como os mercados monetários, eles são imperfeitos, né? Então, eles substituem, principalmente os mercados de produtos, de concorrência perfeita para concorrência imperfeita. Eles incorporam a ideia de que os keynesianos já trabalhavam com rigidez salarial, mas aí eles também, novos keynesianos, incorporam a ideia de rigidez também de preços. Então, novos keynesianos acham que existe uma grande rigidez tanto de preços quanto de salários na economia. Os produtos têm preços rígidos, os salários têm preços rígidos, o que gera a custos de Menier, né? Se os preços são rígidos, os preços dos produtos são rígidos, então existe um custo de Menier considerável com os quais as empresas têm que se deparar. E, por último, os novos keynesianos acham que existem fatores que provocam a rigidez do salário real. E aí, os preços relativos das empresas tendem a demorar também a se modificar, né? A demanda agregada pode sofrer variações, mas tanto o salário real quanto os preços relativos vão demorar muito a se modificar. Então, os novos keynesianos propõem alguns modelos. O primeiro modelo, que eu já falei, modelo de custo de Menier. O que é que esses modelos de custo de Menier nos mostram? Eles nos dizem o seguinte: a demanda se altera quando as pessoas, de repente, começam a demandar mais o produto, mas com a rigidez de preços, os preços não mudam. Quando os preços não mudam, o que acontece? As empresas têm dificuldade de ofertar mais produto, porque as empresas estão se deparando com a rigidez para alterar seus preços no curto prazo. No longo prazo, não. No longo prazo, as empresas conseguem alterar seus preços e aí vão ofertar mais bens, né? Mas no curto prazo, tentar alterar mais bens e serviços é difícil porque elas se deparam com a rigidez de preço muito grande, que são os chamados custos de Menier, ou seja, como no restaurante que tem cardápios, né? Ao invés de ficar mudando todo dia o preço do cardápio, os restaurantes demoram 1 mês, 6 meses, até 1 ano para mudar os preços do seu cardápio, porque alterar o menu todo dia ou toda semana é um custo muito grande, né? Você já pensou, você jogar fora todos os menus do restaurante, depois criar novos menus toda semana, isso gera um custo considerável. Para incorrer em custos menores, para criar novos cardápios toda semana, então, quando se faz um cardápio, o restaurante procura passar 1 mês, 2 meses, 6 meses, até 1 ano ou mais, com aqueles mesmos preços. Então, os modelos novos clássicos, eles trabalham com esses modelos de preços rígidos. Outra coisa, no mercado de trabalho, os novos keynesianos trabalham com modelos de salário-eficiência. O que é isso? A ideia é o seguinte: nos modelos de mercado de trabalho anterior, o que a gente tinha, como nos modelos dos novos clássicos? A gente tinha o mercado de trabalho se alterando o tempo todo, porque empresas olhavam preços se modificando, alteravam suas vagas de emprego. Trabalhadores olhavam mudanças nos salários, alteravam sua disposição de ofertar mais ou menos mão de obra. O que os modelos keynesianos, novos keynesianos, dizem? Para evitar essa mudança constante, as empresas podem entrar no mercado de trabalho pensando o seguinte: principalmente empresas multinacionais, né, que vão instalar filiais em outros países, pensam o seguinte: eu quero começar as minhas operações nesse país contratando os trabalhadores mais eficientes, mas eu não sei quem são os trabalhadores mais eficientes. O que é que eu posso fazer? Eu posso, então, ver o salário de equilíbrio e ofertar inicialmente um salário
10, 15, 20, 30% mais alto do que o salário de equilíbrio. O que é que vai acontecer? Eu não sei quem são os melhores trabalhadores nesse mercado, mas se eu ofertar inicialmente o salário de equilíbrio que as empresas locais ofertam, eu possivelmente só vou recrutar trabalhadores desempregados ou trabalhadores menos eficientes. Mas se eu ofertar um salário 30% acima do salário de equilíbrio, muitos trabalhadores competentes, capazes, com alta produtividade, vão querer trabalhar para mim. Então, eu inicialmente oferto um salário 30% mais alto, porque isso faz com que eu tenha a possibilidade de recrutar os melhores profissionais desse mercado. Então, estabelecer um salário acima do salário médio do mercado tende a aumentar a eficiência dos trabalhadores. Primeiro, o que acontece se a empresa contratou os trabalhadores mais eficientes? Essa empresa vai ser mais produtiva do que as empresas que já estão nesse mercado. E se parte desses trabalhadores que ela contratou, como ela não conhece, não são tão eficientes assim. Esses trabalhadores vão fazer um esforço enorme para trabalhar com eficiência muito maior do que eles sempre trabalharam na vida. Por quê? Porque se eles perderem esse emprego, eles vão ter uma dificuldade enorme de conseguir até um emprego com um salário de equilíbrio, porque são trabalhadores pouco eficientes. Então, esse chamado salário eficiência, esse modelo de salário eficiência, faz com que os trabalhadores extremamente eficientes queiram mudar de emprego para trabalhar para a empresa que está pagando 30% a mais, mas também vão fazer com que os trabalhadores ineficientes façam um esforço enorme para aumentar a sua eficiência, porque se for, depois de alguns anos, descoberto que eles não são eficientes, eles ficarem desempregados, eles vão ter uma perda salarial tão grande que dificilmente vão conseguir recuperar no futuro. Então, vai ser uma unidade de eficiência que vai ser função do trabalho real, do salário real. E aí as pessoas, os trabalhadores, vão ofertar mão de obra baseada nesse salário eficiência. Muito bem. As razões para salário eficiência são essas que eu falei, ou seja, os trabalhadores vão trabalhar tentando ser extremamente vigilantes com relação à negligência, vão ser muito preocupados em não serem negligentes, porque qualquer erro pode gerar demissão, e quando eles forem demitidos, se conseguirem emprego em outra empresa, vão ganhar 30% menos. Vão também minimizar rotatividade no trabalho, que é trabalhadores sendo empregados, depois pedindo demissão, depois sendo empregado de novo, depois pedindo demissão, então sendo demitidos, pegar outro emprego. Então, quando os trabalhadores conseguirem um emprego como esse, que paga 30% a mais, eles vão fazer um esforço enorme para não serem demitidos de forma alguma. E por que as empresas não vão querer demitir? Porque, para pagar um salário de eficiência, elas vão se deparar também com altos custos de treinamento e recrutamento. E, por último, vão tentar maximizar a reciprocidade, que é o quê? As empresas, ao pagar um salário 30% mais alto, vão esperar que os trabalhadores sejam, de fato, mais produtivos. E os trabalhadores, ao receber um salário 30% mais alto, vão também querer uma fidelidade àquela empresa, né? Ou seja, os trabalhadores vão criar um sentimento de pertencer àquela empresa, não vão querer pertencer a outra empresa. Muito bem. Os últimos modelos novos keynesianos que são apresentados são o modelo incluído e excluído e o modelo da histerese. O modelo da histerese eu já falei, né? É um modelo que fala que quando a gente tem uma grande recessão ou até uma depressão, há uma quantidade muito grande de trabalhadores que ficam desempregados durante muito tempo, 1 ano, 2 anos, 5 anos, e quanto mais tempo esse trabalhador fica desempregado, maior a probabilidade se torna dele nunca mais voltar para o mercado de trabalho. Esse é o modelo de histerese. O fato de que, no momento em que o trabalhador fica desempregado, quanto mais demorar esse choque de desemprego, maior tende a ser a probabilidade dele nunca mais voltar para o mercado de trabalho. Então, esses modelos mostram que há a possibilidade da taxa natural de desemprego se alterar significativamente
depois de uma recessão profunda ou de uma depressão. E, por último, o último modelo da escola dos novos keynesianos é o modelo incluído-excluído, que é um modelo que trata de legislação trabalhista. Muitos setores da economia são setores em que existe uma regulamentação muito rígida, por exemplo, advogado. Quem é que tem o direito de trabalhar com advogado? Primeiro, a pessoa tem que ser formada em direito, e segundo, a pessoa tem que ter feito a prova da OAB e precisa pagar uma anuidade para a OAB. Então, é um mercado que diminui a entrada de pessoas nesse mercado de trabalho, porque cria barreiras muito grandes a alguém atuar como advogado, né? Precisa fazer uma graduação de direito, que demora 4, 5 anos, e precisa ter passado na prova da OAB e precisa pagar todo ano uma anuidade. Então, isso significa o quê? Haverá pessoas dentro desse mercado de trabalho e haverá pessoas fora desse mercado de trabalho. Isso faz com que o salário das pessoas que entraram tende a ser maior do que o salário das pessoas que ficam fora. Mesma coisa como, por exemplo, de outras profissões, né? Profissão como economista, que a pessoa, para trabalhar como economista, tem que ser vinculada ao Conselho Regional de Economia. Medicina, tem que ser formado em medicina e ser vinculado ao Conselho Regional de Medicina. Então, quando existe um mercado de trabalho com várias profissões, com uma entrada muito rígida, então, essas condições do contrato de trabalho fazem com que quem esteja dentro tende a ter um salário bem mais alto do que quem está fora, né? Então, gerando altos custos para a pessoa ser um incluído e gerando um número de excluídos, de trabalhadores desempregados, que têm uma dificuldade enorme de ter uma renda maior, porque são excluídos. É como se a gente criasse um mercado de trabalho com dois grupos diferentes de trabalhadores, os incluídos e os excluídos. E isso vai ter como resultado um desemprego mais alto, que vai depender de dois fatores. Primeiro, os incluídos, através de sindicatos, de conselhos regionais, vão ter capacidade de influenciar as leis de forma a estabelecer ou fixar um salário acima do salário de equilíbrio do mercado. Para que as empresas sejam capazes de pagar um salário acima do salário de equilíbrio no mercado, as empresas serão obrigadas a aumentar ainda mais as demissões, gerando um número maior de excluídos. Então, esse modelo de mercado de trabalho, de incluído e excluídos, vai gerar mudanças na demanda agregada, aumentando a quantidade de excluídos, diminuindo a quantidade de incluídos, porque esse mercado de trabalho é bastante rígido. E aí, o que acontece quando o salário real sobe? O desemprego passado acaba influenciando o desemprego presente, tornando uma pequena parte de incluídos em excluídos, gerando esterese. Então, esse modelo incluído-excluído pode ser combinado com o modelo de esterese, fazendo com que a taxa de desemprego suba permanentemente, gerando um mercado de trabalho mais rígido, um mercado de trabalho mais difícil, que haja choques nesse mercado de trabalho, as pessoas consigam, como nos modelos de ciclo real de negócio, se adaptar melhor ao mercado de trabalho, e como nos modelos também de primeira geração, os modelos novos clássicos, quanto menos rígido for o mercado de trabalho, mais os modelos mostrarão resultados semelhantes aos modelos novos clássicos ou dos ciclos reais de negócio. Quanto mais rígidos forem os mercados de trabalho, mais os mercados de trabalho serão de acordo com aquilo previsto pelos modelos dos novos keynesianos. Bem, é isso. Com isso, a gente encerra essa aula, encerra essa parte sobre as diferentes escolas novoclássicas, escolas de ciclos reais de negócio, escolas novo-keynesianas. É isso, até a próxima aula. Vamos lá. Tenham todos uma boa semana e uma boa aula. Bom aproveitamento dessa aula.